E se eu te dissesse que tudo o que você pensa que sabe sobre a serpente em Gênesis está errado? Que a história de Adão e Eva esconde um segredo que pode mudar completamente a sua compreensão? Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir é muito mais fascinante e misterioso do que qualquer coisa que você já ouviu antes. A história de Adão e Eva no Jardim do Éden é uma das narrativas mais conhecidas da Bíblia. No centro desta narrativa está a serpente que fez Eva comer o fruto proibido, levando à queda da humanidade. Tradicionalmente, essa serpente tem sido vista como uma cobra literal, uma criatura de engano e tentação. Mas e se estivermos interpretando mal esse personagem o tempo todo? Neste vídeo, vamos nos aprofundar no texto hebraico original do livro de Gênesis e descobrir uma verdade oculta que desafia a nossa compreensão convencional. Até o final, você verá a história sob uma nova luz, munido de insights que têm profundas implicações para nossa interpretação deste texto antigo. O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, é um texto fundamental tanto para o judaísmo quanto para o cristianismo. Tradicionalmente atribuído a Moisés, ele contém histórias que moldaram o pensamento religioso por milênios. O conto de Adão e Eva no Jardim do Éden é particularmente significativo, pois aborda temas de inocência, tentação e a condição humana. Entender a verdadeira natureza dos personagens dessa história é crucial para uma compreensão mais profunda de sua mensagem. Para entender a verdadeira natureza da serpente, devemos voltar ao texto hebraico original de Gênesis. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 1, a serpente é introduzida com a palavra hebraica Nahash. Essa palavra é tipicamente traduzida como serpente ou cobra na maioria das versões em inglês da Bíblia. No entanto, o hebraico é uma língua complexa, e Nahash tem camadas de significado que vão além de uma tradução literal. Simples. A palavra hebraica Nahash pode de fato significar serpente, mas também tem outros significados. Em alguns contextos, Nahash pode se referir a um adivinho ou alguém que pratica encantamentos. Esse significado adicional abre a porta para uma interpretação diferente da identidade da serpente. Em vez de uma mera cobra, Nahash poderia implicar um ser com conhecimento ou poderes sobrenaturais. Estudiosos têm debatido a verdadeira natureza da serpente por séculos. Alguns argumentam que Nahash deve ser entendido metaforicamente, representando uma força do caos ou um ser divino rebelde. Outros sugerem que a serpente não era uma cobra literal, mas uma figura simbólica, possivelmente até um anjo caído ou uma manifestação de Satanás. Uma interpretação proeminente é que a serpente representa um rebelde divino, semelhante a Prometeu, na mitologia grega, que desafia a ordem estabelecida e traz conhecimento à humanidade. Essa perspectiva apresenta a serpente não como um mero enganador, mas como uma figura complexa, com um duplo papel de tentador e iluminador. Vamos explorar algumas das identidades alternativas da serpente, com base nesse entendimento mais amplo de Nahash. Primeiro, ser divino. Alguns estudiosos propõem que a serpente era um ser divino, possivelmente um deus menor ou um semideus. Essa interpretação se alinha com a mitologia do Antigo Oriente Próximo, onde serpentes eram frequentemente associadas à sabedoria e à imortalidade. Em várias mitologias, as serpentes são vistas como criaturas poderosas, sábias e até benevolentes. Por exemplo, na mitologia mesopotâmica antiga, o deus Ninazu, associado à vegetação e ao submundo, era frequentemente retratado como uma serpente ou com características serpentinas. De maneira semelhante, na mitologia egípcia, a cobra era um símbolo da deusa Wadjet, representando proteção e autoridade real. Esses contextos ajudam a compreender a riqueza de significados que a figura da serpente pode ter. Culturais sugerem que as serpentes não eram meramente símbolos de engano, mas também eram reverenciadas por seu conhecimento e poder percebidos. Ao considerar a serpente em Gênesis como um ser divino, podemos vê-la como uma figura que possui profunda sabedoria
e uma relação única com o divino. Essa interpretação sugere que a tentação da serpente a Eva não foi meramente um ato de engano, mas uma interação complexa envolvendo conhecimento divino e livre-arbítrio humano. Segundo, símbolo de caos. Em muitas culturas antigas, a serpente simbolizava caos e desordem. A serpente em Gênesis pode representar as forças disruptivas que desafiam a ordem divina e testam a obediência da humanidade. Essa visão é apoiada pelo papel da serpente em levar Adão e Eva a desobedecer a Deus, introduzindo caos na existência previamente harmoniosa no Jardim do Éden. Mitos antigos frequentemente retratam serpentes como personificações do caos primordial. Por exemplo, na mitologia babilônica, o monstro do caos Tiamat, descrito como uma serpente ou dragão, representa as forças caóticas que o deus Marduk deve superar para criar o mundo. De maneira semelhante, na mitologia nórdica, a serpente de Midgard, Jörmungandr, é uma serpente marinha gigante que ameaça a ordem do mundo. Aplicando essa estrutura simbólica na narrativa de Gênesis, a serpente pode ser vista como um agente do caos, testando os limites da obediência humana e da ordem divina. Essa interpretação enfatiza a luta entre ordem e desordem, um tema prevalente em muitos mitos de criação. As ações da serpente em Gênesis podem assim ser vistas como parte de um conflito cósmico maior, destacando a tensão inerente entre estabilidade e caos na experiência humana. Terceira, figura metafórica. Outra visão é que a serpente é uma figura metafórica, incorporando o conflito interno entre a obediência a Deus e a busca pelo conhecimento proibido. Essa interpretação enfatiza as dimensões psicológicas e morais da narrativa, explorando o dilema humano entre seguir as ordens divinas e buscar o conhecimento, mesmo que isso implique consequências negativas. Morais e filosóficas da história sugerem que a serpente representa a inclinação humana de buscar conhecimento e desafiar os limites divinos. Dessa perspectiva, a serpente pode ser vista como um símbolo da curiosidade humana e do desejo por autodeterminação. O ato de comer o fruto proibido não é apenas um ato de desobediência, mas uma declaração profunda sobre a natureza humana e a busca por entendimento. A serpente, portanto, torna-se uma representação da luta interna que cada pessoa enfrenta. A escolha entre aderir às regras estabelecidas e explorar o desconhecido. Essa interpretação metafórica se alinha com várias tradições filosóficas e literárias que exploram o tema do conhecimento proibido. Por exemplo, em Paraíso Perdido, de John Milton, Satanás, na forma de serpente, tenta Eva ao apelar para seu desejo por sabedoria e autonomia. De maneira semelhante, a história de Prometeu na mitologia grega, que desafia os deuses para trazer fogo e conhecimento à humanidade, ecoa os temas de desafio e iluminação. Entender a serpente como mais do que uma cobra literal transforma a nossa interpretação da história de Gênesis. Se a serpente é um rebelde divino ou um símbolo de caos, a narrativa assume um significado mais rico e complexo, tornando-se o conto de interação divina e humana, a busca pelo conhecimento e a luta entre ordem e caos. Com essa nova perspectiva, vamos revisitar a história de Adão e Eva no Jardim do Éden. Em vez de ver a serpente como um mero trapaceiro, podemos vê-la como um catalisador para a jornada da humanidade em direção ao conhecimento e à autoconsciência. O ato de comer o fruto proibido representa um momento crucial na história humana. A transição da inocência para o entendimento, da obediência cega para a escolha consciente. Essa reinterpretação tem profundas implicações teológicas, desafiando a visão tradicional da serpente como simplesmente um agente do mal. E se tudo o que você achava que sabia sobre as origens de Adão e Eva estivesse errado, imagine o choque e a surpresa ao descobrir que a história transmitida através das gerações, reverenciada em textos sagrados e retratada em inúmeras obras de arte, pode ter camadas ocultas, segredos esperando para serem revelados. Hoje, embarcamos em uma jornada que desafiará suas percepções e despertará sua curiosidade.
Prepare-se enquanto mergulhamos nas verdadeiras origens de Adão e Eva. Por milênios, a história de Adão e Eva tem sido um pilar das religiões abraâmicas. Segundo o livro do Gênesis, Deus criou Adão, o primeiro homem, do pó da terra e soprou vida nele. Para proporcionar companhia, Deus moldou Eva de uma das costelas de Adão e juntos eles habitaram no idílico jardim do Éden. Esta narrativa influenciou profundamente o pensamento religioso, a moralidade e as normas culturais. A história de Adão e Eva não é apenas um conto de criação, é um mito fundamental que explica a natureza humana, o pecado e a relação entre a humanidade e o divino. Sua história foi interpretada como um relato histórico literal, uma alegoria e uma profunda lição teológica. Esta narrativa moldou inúmeros aspectos da sociedade, desde estruturas éticas até representações artísticas. Ela fundamenta o próprio conceito de pecado original no cristianismo, a crença de que a humanidade é inerentemente falha devido à desobediência dos primeiros humanos. No entanto, as interpretações dessa história variam amplamente. Em algumas tradições, Adão e Eva são vistos como figuras históricas cujas ações trouxeram o pecado ao mundo. Em outras, eles simbolizam a condição humana e a eterna luta entre o bem e o mal. A influência da história se estende além da religião, penetrando na literatura, na arte e na filosofia, demonstrando seu profundo impacto no pensamento humano. No entanto, e se essa história fundamental for mais complexa do que jamais imaginamos? E se houver camadas ocultas e interpretações alternativas que foram obscurecidas ao longo do tempo? Descobertas recentes sugerem que isso pode ser verdade, nos levando a reexaminar o que sabemos sobre Adão e Eva. Nos últimos anos, descobertas arqueológicas revolucionárias e a descoberta de manuscritos antigos começaram a pintar um quadro mais intrincado de nossos primeiros ancestrais. Essas descobertas desafiam a narrativa convencional e oferecem insights fascinantes sobre um passado que antes estava obscurecido pelo tempo. Que segredos esses textos antigos guardam? Como eles reconfiguram nossa compreensão de Adão e Eva? Vamos mergulhar mais fundo. A descoberta desses manuscritos abriu novas avenidas de exploração para historiadores e teólogos. Eles nos forneceram um tesouro de informações que nos obriga a reconsiderar nossas suposições sobre as origens da humanidade e do divino. Esses textos não são meras curiosidades acadêmicas, são janelas para as mentes e crenças dos povos antigos, oferecendo perspectivas que foram perdidas ou suprimidas ao longo dos séculos. Um dos aspectos mais significativos dessas descobertas é como elas iluminam o diversificado cenário religioso dos tempos antigos. Em vez de uma narrativa unificada única, encontramos várias versões da história da criação, cada uma refletindo diferentes pontos de vista teológicos e filosóficos. Essa diversidade desafia a noção de uma tradição religiosa monolítica e nos convida a apreciar a rica tapeçaria de crenças que existiam na antiguidade. Uma das descobertas mais surpreendentes é um conjunto de manuscritos antigos encontrados nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto. Entre os manuscritos do Mar Morto, os estudiosos desenterraram textos que fornecem relatos alternativos da história da criação. Esses textos, acreditados terem sido escritos por uma seita judaica primitiva, conhecida como os Essênios, oferecem uma perspectiva diferente sobre as origens de Adão e Eva. De acordo com esses manuscritos, Adão e Eva não eram apenas os primeiros humanos, mas faziam parte de um plano cósmico maior. O texto sugere que Adão foi criado como um ser divino, um protótipo da humanidade dotado de sabedoria extraordinária e poder espiritual. Eva também foi retratada não apenas como uma companheira, mas como uma parceira igual neste experimento divino. Um trecho particularmente intrigante diz: "E o Senhor formou Adão do pó, não desta terra, mas dos céus, e soprou nele o sopro do divino, para que ele pudesse andar entre anjos e homens." Esta passagem implica que a criação de Adão foi um evento celestial, ligando-o tanto aos reinos terrestres quanto aos celestiais.
Esses manuscritos também insinuam a existência de outros seres antes de Adão e Eva. Eles falam de civilizações antigas e seres de luz que desempenharam um papel na formação do mundo. Essas narrativas sugerem uma história de criação mais complexa e interconectada, que se estende além da história familiar. Essas revelações nos desafiam a repensar nossa compreensão das origens humanas e da natureza do divino. Além disso, esses textos sugerem que a história de Adão e Eva não está isolada, mas interconectada com eventos cosmológicos mais amplos e entidades. Isso implica que a criação da humanidade fazia parte de um projeto divino maior, envolvendo interações com seres de outros mundos e civilizações antigas. Esta narrativa expandida oferece uma compreensão mais rica e nuançada de nossas origens. Para apreciar plenamente essas descobertas, é essencial entender o contexto dos povos antigos que viviam na região. A área ao redor do Mar Morto foi lar de várias civilizações ao longo de milhares de anos, cada uma contribuindo para a rica tapeçaria da história e cultura. Os cananeus, um dos primeiros grupos conhecidos, habitaram a terra muito antes da chegada dos israelitas. Eles eram um povo semita, com uma sociedade complexa e um panteão de deuses. Sua influência pode ser vista em muitos aspectos da cultura antiga do Oriente Próximo, incluindo práticas religiosas e linguagem. As crenças e práticas religiosas dos cananeus, incluindo seus mitos de criação, desempenharam um papel significativo na formação do cenário cultural e teológico da região. Após os cananeus, os israelitas emergiram como um grupo distinto. Suas tradições e histórias, incluindo a narrativa da criação de Adão e Eva, foram moldadas pelas ricas interações culturais e trocas com povos vizinhos, como os egípcios, babilônios e assírios. Essas interações ajudaram a moldar seus textos religiosos, que foram escritos, editados e compilados ao longo dos séculos. Os essênios, o grupo que se acredita ter escrito os manuscritos do Mar Morto, eram uma seita judaica que vivia na região durante o período do Segundo Templo. Eles eram conhecidos por sua vida comunitária estrita e ensinamentos místicos. Os escritos dos essênios fornecem insights inestimáveis sobre a diversidade do pensamento e da prática judaica na época, incluindo interpretações alternativas de histórias bíblicas bem conhecidas. Os essênios, residindo no deserto da Judéia, buscavam pureza espiritual e separação da percebida corrupção do estabelecimento religioso de Jerusalém. Sua dedicação à preservação de textos antigos e suas interpretações únicas desses textos nos deram um raro vislumbre da diversidade religiosa de sua época. Os essênios acreditavam em uma luta dualista entre luz e trevas, um tema evidente em seus escritos e que influenciou profundamente sua compreensão da história da criação. O significado do nome de Adão. O nome Adão em hebraico é derivado da palavra Adama, que significa terra ou solo. Este nome enfatiza a conexão entre a humanidade e a terra, simbolizando que os humanos foram criados do solo e estão intrinsecamente ligados ao mundo natural. Este significado ressalta a humildade e a simplicidade das origens humanas, bem como a responsabilidade dos humanos para com a terra. No contexto de outras civilizações antigas, o nome Adão carrega diferentes conotações. Por exemplo, na mitologia suméria, o nome Adamu era usado para se referir ao primeiro homem criado pelos deuses. Semelhante ao contexto hebraico, Adamu foi formado do barro da terra, destacando a crença antiga comum nas origens terrenas da humanidade. Na cultura acadiana que sucedeu os sumérios, o termo Adapa é encontrado em seus textos mitológicos. Adapa, um sábio ou homem sábio, era considerado o primeiro homem, dotado de sabedoria pelo deus Ea. Embora não seja uma correlação direta com Adão, o tema do primeiro homem possuindo conhecimento ou atributos especiais é evidente. Os babilônios também têm paralelos em seus mitos de criação, particularmente no Enuma Elish, onde a humanidade é criada a partir do sangue de um deus morto, misturado com barro. Embora os nomes e detalhes específicos sejam diferentes, o conceito subjacente de humanos
originando-se de elementos divinos e terrestres, ressoa nessas culturas. Essas diversas interpretações do nome e origem de Adão em diferentes culturas destacam a busca universal humana para entender nossas origens. Elas refletem uma crença comum na natureza divina e terrena da humanidade, sublinhando os temas compartilhados na busca humana por significado e propósito. Historiadores e teólogos proeminentes têm lutado com essas revelações. A doutora Elaine Pagels, uma renomada estudiosa da história religiosa, afirma que esses textos oferecem um vislumbre das diversas crenças das primeiras comunidades judaicas e cristãs. Ela explica: esses relatos alternativos refletem uma compreensão mais ampla e nuançada da criação. Eles destacam a riqueza de nossa herança espiritual e as muitas maneiras pelas quais as comunidades antigas procuravam compreender o divino. Outra figura proeminente, o Dr. Bart Ehrman, sugere que esses textos revelam a evolução do pensamento religioso ao longo do tempo. A história de Adão e Eva foi interpretada e reinterpretada ao longo da história. Ele diz: essas novas descobertas nos mostram que o que consideramos a versão canônica é apenas uma das muitas interpretações que existiam na antiguidade. O Dr. Robert Eisenman, um especialista nos manuscritos do Mar Morto, aponta que esses textos lançam luz sobre as diversas e muitas vezes concorrentes teologias do antigo judaísmo. A descoberta dessas histórias alternativas de criação destaca a natureza dinâmica e evolutiva do pensamento religioso. Ele explica: isso desafia a noção de uma tradição religiosa monolítica e nos convida a apreciar a rica tapeçaria de crenças que existia no mundo antigo. Essas interpretações acadêmicas ressaltam a importância de abordar os textos antigos com uma mente aberta. Elas nos lembram que nossa compreensão das histórias religiosas está em constante evolução e que cada nova descoberta adiciona profundidade e complexidade ao nosso conhecimento. Estudando esses textos, podemos ganhar uma maior apreciação pela diversidade de pensamento que moldou nossa história espiritual. As implicações dessas descobertas são profundas. Para os crentes, elas oferecem uma oportunidade de explorar sua fé com novos olhos, questionar e aprofundar sua compreensão. Para os historiadores, esses textos fornecem valiosos insights sobre o ambiente religioso e cultural dos tempos antigos. Eles nos desafiam a reconsiderar as origens de nossas histórias mais queridas e a apreciar a diversidade de pensamento que moldou nossa herança espiritual.